não está muito bem de saúde, não sabe direito o que ele tem, se é gripe, vocês já sabem, né? Então, o melhor foi que ele não está conosco. Os adolescentes vão precisar se subdividir entre os grupos. Vocês não podem ficar num grupo só. E deixa eu explicar por que vocês não podem ficar num grupo só. É que é uma tarefa que foi passada a semana passada, com perguntas, então vocês não sabem do que se trata. Ao ficar cada um num grupo, vai poder acompanhar todo o processo. Então, adolescentes, por favor, obrigado por estar conosco e se espalhem, ou grupos, peguem um adolescente pela mão e leve até o seu grupo. Isso. Muito bem, muito bem. Aê, que beleza. Pronto, muito bem. Legal, muito bom. Ok, prestem atenção, por favor, prestem atenção. A Assembleia, no dia 6 de novembro, ok, eu preciso fazer um esclarecimento. Nessa Assembleia, é uma Assembleia exclusivamente para os membros. Por quê? Nós vamos tratar de um assunto que só os membros devem participar. Então, quem não é membro, não se sinta ofendido, mas é algo particular, né? Não é sempre que nós temos esse tipo de assembleia. Então, nós vamos ter a primeira parte, o culto com a mensagem, e no horário da escola bíblica, nós não vamos ter o estudo da escola bíblica, nós vamos ter a assembleia. E nós vamos ter duas assembleias. Uma assembleia é a assembleia ordinária, que é para a eleição da diretoria da igreja. Essa assembleia, ela precisa ser uma assembleia exclusiva, porque é a única que a gente leva para o cartório para ser registrada. Por isso que logo depois nós vamos ter uma assembleia extraordinária para tratar de um assunto importante e urgente, o auxílio a uma pessoa da nossa igreja. Por isso que é preciso fazer uma assembleia extraordinária à parte, para que seja separada dessa assembleia de eleição. E como o nosso calendário está cheio, resolvemos fazer essas duas assembleias no dia 6 de novembro. Deu para entender? Beleza, ok. Nós vamos agora responder as perguntas. Então, eu dei uma tarefa para vocês, ok? Eu sei que teve um grupo que se esforçou para responder essas perguntas. E qual é a ideia agora? Vocês que responderam as perguntas, vocês vão agora elaborar uma resposta para o grupo todo. Então, vocês vão conversar entre vocês e fazer os ajustes de vocês em relação às respostas. Por quê? Esse assunto é um assunto extremamente importante. E nós queremos que o Espírito Santo fale através da palavra de Deus para a igreja e depois chegarmos num consenso. Talvez tenhamos debates em relação a algumas perguntas, não tem problema. É assim que a gente cresce e amadurece. Tá bom? Antes disso, eu quero relembrar algumas verdades importantes dessa lição. Não é? Deus aqui está anunciando o seu plano para libertar o povo dele da escravidão egípcia. A libertação da escravidão egípcia é o nascimento oficial da nação de Israel. Israel agora recebe de Deus um novo calendário e agora a libertação dessa escravidão é o primeiro mês do ano, para ficar bem marcado. Deus ordena que a Páscoa judaica seja a primeira festa de celebração a Deus nesse calendário. Por quê? Porque relembra que Deus criou aquela nação, Deus libertou aquela nação, e Deus agora vai orientar aquela nação através das suas leis. O Senhor é o Deus daquela nação, e isso precisa ficar bem claro. E a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E cada vez que qualquer nação vai se afastando do Senhor, pode ter certeza que a vida de todos vai piorar bastante.
A vida dos filhos do primogênito estava em jogo, então Deus instruiu os israelitas como eles deveriam promover a proteção dos seus primogênitos, como eles não morreriam. Então, desde a escolha do cordeiro, toda a preparação, sacrifício, uso do sangue, tudo isso, né, era para substituir o menino primogênito que iria morrer através da praga. Então, nós temos que entender que a lei do Senhor é para ser obedecida. Nós não podemos escolher nas Escrituras o que vamos obedecer e o que não vamos obedecer, e é muito importante que nós tenhamos uma interpretação correta do que Deus ensina. Imagine se uma família decide interpretar diferente essa ordem de Deus. O primogênito dele ia morrer. Tinha que cumprir certinho. Os pães ázimos, sem fermento, simboliza a maneira apressada pela qual saíram do Egito. Também ilustra essa saída urgente e perigosa, e é por isso que é chamado de pão da aflição. E Deus inspirou o apóstolo Paulo para fazer uma aplicação dessa festa da Páscoa, desse pão sem fermento, na vida da igreja. Então, Deus agora está relacionando algo importante da Páscoa que serve e tem que direcionar a igreja. E essas perguntas que vocês receberam têm a ver com isso. Então, é muito importante que a gente entenda: a saúde, a vitalidade da igreja depende dessa instrução de Deus. Queremos ser uma igreja saudável, temos que obedecer a Bíblia em tudo. E nesse texto nós temos um resumo de como a gente deve manter, ou como a gente pode manter a nossa igreja saudável, não é? Então, essa tarefa é o que vocês vão fazer, e a atividade do grupo agora é organizar as respostas daqueles que fizeram, e aqueles que não fizeram agora vão na onda e vão conversar a respeito daqueles que fizeram, e aí todo mundo vai contribuir. O que eu quero, no final, é um papel de cada grupo das respostas. Eu quero ter essas respostas para mim, ok? E eu já peço que alguém se apresente para depois pegar esses papéis todos e formular a resposta, vamos dizer assim, organizada da igreja. Mas aí depois eu vou explicar. Então eu preciso de alguém que se apresente para investir um tempo para que a gente tenha uma resposta comum de cada pergunta, ok? E aí eu vou enviar esse documento para vocês, ok? Quando o grupo terminar, levanta a mão, para mim ter uma ideia, ok? Alguém tem alguma dúvida da tarefa que eu pedi? Beleza, comece que o nosso tempo é curto.
pergunta que vocês estão respondendo? A gente está na 4A. Tá bom.
Daqui 2 minutos a gente vai começar a responder as perguntas. Não se preocupem, o que vocês não conseguiram terminar, tá bem? Está me chamando? Ok? Todo mundo agora? Atenção. Então, nós vamos responder essas perguntas da mesma forma que nós respondemos as outras. Isso é, eu vou escolher um grupo, esse grupo vai responder a pergunta, e vocês vão ficar atentos nas respostas de vocês, para que vocês comentem ou complementem a resposta caso aquele grupo não deu a resposta que você julga ser completa. Ok? Ótimo, exatamente. Muito bom. Aí você faz a anotação se você... Obrigado, Silvia. A gente precisa das mulheres, são auxiliadoras. A gente sozinho não vai dar certo. Obrigado, Silvia. Valeu. Ok, tá bom? Então, a primeira pergunta é essa. O que o fermento simboliza em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 8? Uma voz feminina, Natália, responda aí o que esse grupo concluiu a respeito disso. Simboliza o pecado. Ok? Acabou a sua resposta? Tá bom. Agora, o grupo levanta a mão, eu não vou dizer quem. Alguém quer complementar? Completar? Ok? Tá bom. Beleza. Eu vou, quando ninguém completa, eu completo, tá bom? Não tem jeito, ok? Eu gosto muito dos termos que a Bíblia simboliza. Então,
ele realmente prefigura aqui o pecado, a maldade, perversidade. O estilo de vida de qualquer pessoa antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, que precisa do perdão. Então, o fermento é uma vida contrária aos padrões ou aos ensinos de Deus. É isso que o fermento significa. Tudo que é contrário é o fermento. Tá bom? Ok, segunda pergunta, uma voz masculina. Gabriel, leia a resposta da segunda pergunta. Em uma frase curta, escreva como um cristão fiel cumpre essa ordem de Deus de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Eu vou ler. O orgulho de vocês não é bom? Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, numa frase curta, escreva como um cristão fiel cumpre essa ordem de Deus. Gabriel. Buscando viver com base na sinceridade e na verdade de Deus. Ok. Algum grupo tem algo para complementar? Ok. Forma mais reduzida. Forma mais reduzida, abandonar o pecado. Ok. Então, abandonar o pecado. Ok. Aqui, grupo... Desculpa, me ajuda aqui, Jean. Tem o grupo da Sueli e também o grupo aqui do... Para de ler, meu irmão. Além de lutar contra o pecado na própria vida, a gente coloquei como fermento representa a vida, é a 2, né? Desculpa, perdão. Lutando contra todo e qualquer pecado, seja na sua vida ou ajudando o outro a lidar com o seu pecado, para ser cada vez mais parecido ao caráter de Jesus e vencer os pecados ídolos em nossas vidas. Muito bom, bom complemento. Grupo da Sueli. Despojar de tudo que se refere à velha natureza e viver a vida nova, conforme a palavra e obra de Jesus na cruz. Ótimo, muito bom. Mais algum grupo tem algum comentário? Muito bem, eu também não tenho. Ótimo, vamos em frente. Terceira pergunta. Levando em conta o simbolismo do fermento, explique o motivo de Deus aplicar a pena de morte, lá no Antigo Testamento, para quem comer qualquer alimento fermentado durante a celebração da Páscoa judaica. Pedro, por favor, Pedrão, meu xará, pega o microfone. Porque a desobediência dessa ordem era uma decisão consciente de continuar em pecado. Ok. Mais algum grupo quer complementar? Jean? Pega o papel aí. A pena de morte ela era aplicada para representar a incompatibilidade entre a salvação pela morte de Cristo e a convivência com o pecado. Ok, obrigado. Mais alguém? Rodrigo? Nós colocamos que a incredulidade leva à desobediência e a desobediência leva à morte. Ok. Por favor, aqui, Luque. A gente colocou que era para eliminar o mau exemplo, né, do povo. Ok, eliminar o mau exemplo do povo, muito bom, bem lembrado isso. Mais algum grupo quer complementar, mesmo que seja com palavras diferentes? Não? Ok, eu vou ler a minha resposta, não significa que a minha resposta é melhor, tá bom? Assim como o fermento vai penetrando aos poucos na massa até ela ficar totalmente fermentada, o pecado vai contaminando a pessoa aos poucos, até dominá-la completamente. E aí foi o que vocês falaram.
o pecado no final vai produzir a morte. O que é morte? Insensibilidade contra a maldade. Isso não acontece de uma hora para outra. Vai devagarinho, mas vai acontecendo. Simboliza a morte da humanidade na pessoa. O humano perfeito é Jesus. E Adão, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou, o que começou a acontecer? A desumanização. Então, o fermento simboliza isso, não é? Então, vai matando a humanidade da pessoa que foi criada à imagem de Deus. E aí, agora, ela vai perdendo a capacidade de pensar, sentir e agir conforme Deus. Ela vai perdendo essa capacidade. E isso a gente vê no mundo, né? O mundo vai piorando aos poucos, né? Porque o fermento vai penetrando e vai penetrando. Esse é o simbolismo. E aí foi falado, o pecado produz o quê? Morte. Produz a morte da humanidade, então um bando de zumbi andando no mundo, né? A morte física, que é para lembrar, né, que, né, estamos debaixo de uma maldição, e inclui a segunda morte, que é a morte eterna, que somente através do Cordeiro Pascal é que a gente se livra dessa. Ok? Tá bom. A quarta pergunta, na verdade, é para ler o capítulo todo, né, de 1 Coríntios e de alguns versículos, e aí tem várias perguntas referentes a essa. Quais são as ordens que os cristãos devem obedecer? Dori, o seu grupo. Não vos associeis, né, com pessoas que não querem obedecer. Tirar do meio, né, na igreja a gente vê, quando chega no caso de disciplina, de excluir realmente a pessoa. E nós anotamos esses 3, mas eu li, tinha muito mais coisas aqui para falar. Vamos dar oportunidade para os outros irmãos. Ok. Qual é o grupo que quer ajudar, por favor? Aqui, Jean, perna para que te quero. Rápido. A gente colocou, pensando na própria vida, né, nos livrarmos do fermento velho, obras da carne, pecado, e nos revestimos de boas obras, obediência a Deus, tem a ver com santificação. Não se associar com quem afirma ser irmão em Cristo, mas vive uma vida de pecado e não luta contra isso. E lá no finzinho, acho que no 13, ele vai falar que a gente deve julgar, né, piedosamente os de dentro da igreja, a fim de ver se alguém tem vivido dessa forma, para a gente poder ajudar também. Ótimo, muito bom. Algum grupo quer complementar? Não? Aqui tem? Não? Não? Eu também não. Ótimo, beleza. Eu coloquei aí os 3 verbos utilizados na língua grega quanto ao tratamento que nós devemos dar às pessoas que fazem parte da igreja, decidem, né, continuar no pecado, isso é, não abandonar o pecado, né? Então, levando em conta os verbos, o que Deus ordena que façamos com as pessoas que fazem parte da igreja e decidem não abandonar o pecado, não seguir o aconselhamento, né, e tudo mais. Grupo do Juan, escolhe alguém aí. Sueli, pode ler, por favor. Expulsar, não conviver com o irmão que não se arrepende, retirá-lo do meio, não só do rol de membros, como da convivência. Nossa, dá até uma dor, né? Mas é isso, né? Nossa, só de pensar. Espera um pouquinho. Ok? Algum grupo tem algo para complementar? Ok, aqui, Jean. A Natália...
Eu acho que o que envolve também a exclusão, né, da gente não se relacionar, porque isso é uma proteção nossa para que a gente não se contamine pelo pecado também, né? Porque o pecado não tratado, e a gente tem visto isso muito, ele vai nos contaminando indireto ou diretamente, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado pela nossa própria proteção para não pecar contra o Senhor, né? Ok. Não tenho nada para falar. Item C. Descreva sobre a semelhança ou aplicação entre a ordem de 1 Coríntios, capítulo 5, esses versículos que estão aí, e a penalidade ordenada por Deus em Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Rodrigo, é o seu grupo. Eu estou indo numa ordem aqui. O Landucci. Tem dois, né? Deveriam afastar totalmente do pecado, no sentido de purificar, tirar de suas casas o fermento, no caso o pecado, obedecer às ordens com relação à incredulidade, morte, ser entregue a Satanás, espiritualmente falando. Ok. Algum grupo quer complementar? De uma forma mais simples, a convenção de afastar-se, expulsar, ficar longe do convívio. Isso. Provavelmente essa é a parte mais difícil, dependendo da nossa proximidade com a pessoa, mas é uma ordem. Não é? Um outro grupo quer comentar algo sobre isso? Tem algum grupo? Aqui. A gente chegou a comentar também que a única possibilidade de relacionamento é um caso de exortação, né? Se você for exortar a pessoa, você se encontrar com a pessoa, exortar a pessoa ao retorno da convivência, e aí ali já vai ficar claro se a pessoa está disposta a retornar à convivência com o corpo ou não está disposta a se arrepender. Mas que existe a possibilidade de relacionamento desde que seja nesse sentido, né? De que haja essa confrontação bíblica. Ok, tá bom. Só quero complementar tudo que foi falado com uma frase. A pessoa excluída deve ser considerada morta e altamente contagiosa e mortal, enquanto o pecado não for abandonado. Esse é o simbolismo final